Quando Jesus nasceu, o mundo era dominado pelos romanos e eles tinham recebido por influência grega toda uma mitologia com uma grande quantidade de deuses. O seu Deus supremo era Zeus ou Júpiter. Era não necessariamente um Deus invencível e também não era um Deus isento de culpas. E por vezes este Deus da mitologia greco-romana vinha passear à terra. Por regra, ele o fazia porque tinha-se apaixonado por alguma mulher, por alguma humana de beleza extraordinária. E normalmente ele o fazia de forma enganosa, ludibriando esta mulher, e depois de a engravidar, voltava ao seu descanso lá no topo do Monte Olimpo. Algumas das listas falam-nos sobre muitos destes bebés que foram os semideuses, como por exemplo Hércules ou Helena de Troia. Uma lista fala em 45 mulheres visitadas e 68 filhos. Outras mitologias da época também falavam a respeito da visita de deuses à Terra, mas nunca estes deuses visitavam a humanidade por causa da humanidade. Era sempre por interesse próprio, ou simplesmente sem qualquer tipo de ligação com o homem. Os tempos mudaram, outras religiões surgiram no mundo, mas em nenhuma delas o Deus Supremo vive entre os seres humanos para trazer a salvação. No hinduísmo não existe nada semelhante a isto, apesar de eles terem milhões de deuses. São milhões. No budismo também não há nada parecido, porque o Buda, o Gautama, não passa de um ser iluminado, mas não propriamente Deus. E no islamismo, Mohammed é um profeta importante, mas não mais do que isto. Só o cristianismo insiste na encarnação como uma doutrina principal, cardinal da fé. Deus se fez homem e habitou entre nós, e o fez para a nossa salvação. Nós podemos recordar, irmãos, segundo lemos em Mateus capítulo 1, o texto, segundo este evangelista, descreveu o nascimento de Cristo. E em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, nós lembramos que o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tendo tudo isto aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Esta é a mensagem do Natal, irmãos. É a mensagem de Deus conosco. Não há como nós penetrarmos de forma completa este mistério. Em Jesus nós temos um ser que tinha duas naturezas, não duas personalidades, duas naturezas, a humana e a divina. E elas não lutavam entre si. Jesus não era meio homem e meio Deus. Ele era totalmente humano e era totalmente divino. Uma natureza não apagava a outra, mas conviviam em plena harmonia. E isso para nós é muito difícil de entender. Não cabe dentro da nossa limitação. Mas se nós não podemos penetrar o milagre, porque de fato é, podemos pelo menos captar algumas das suas implicações, o que isto significa para nós na prática.
Pensemos apenas em 3 delas, irmãos. Deus conosco. Deus conosco. É intimidade. Deus veio para morar entre nós. No Evangelho de João, ele usa a expressão "e o Verbo se fez carne e habitou entre nós". E a expressão que ele usa seria mesmo a ideia de acampar, de montar a sua tenda. Deus se fez homem, carne como nós, e montou a sua tenda no meio do nosso acampamento. E construiu a sua habitação no nosso quintal. Ele veio morar conosco. Responder à grande pergunta: Deus existe? E como será Ele? A resposta cristã é a mais completa, porque não nos fala a respeito de uma coisa distante, mas nos fala a respeito de um Deus que vem estar conosco. E Deus conosco, irmãos, significa Deus no meio das nossas dificuldades. Porque se Ele vem morar conosco, certamente Ele vai saber que as nossas vidas têm problemas, têm crises, têm lutas, têm choro. Deus conosco significa Deus presente na hora das nossas decisões. Deus conosco quando estamos na frente de uma encruzilhada. Nunca estamos sozinhos, mesmo quando parece que essa é a verdade. Conosco, Deus conosco. Passa-nos a ideia dessa proximidade, do toque. A mensagem do Natal, no fundo, é esta: eu estou contigo. E ela é transmitida a cada um de nós de forma particular. Quando nós percebemos, por causa de Jesus, que nós podemos andar com Deus, falar com Deus, ouvir a Deus, perceber o seu amor se manifestando de muitas formas diferentes. Se Deus pôde deixar a sua glória para viver numa aldeia da Galileia, então, irmãos, Ele pode morar numa favela no Rio de Janeiro, num bairro de Lata, em Lisboa, num casebre, em Bombaim, ou numa cabana africana. Se Ele pôde partilhar as vidas de simples pescadores e agricultores na Palestina do primeiro século, então nós podemos ter a certeza de que Ele partilha as nossas vidas, com todas as suas implicações nesta era moderna em que nós estamos. Quando nós pensamos em Deus conosco, estamos pensando em Deus ao nosso lado, estamos pensando em Deus próximo. E olhando para o Evangelho, nós entendemos o que isto significa. Significa, por exemplo, que Ele chama o nosso nome, como fez com Madalena, como fez com Lázaro. Já teve a sensação de perceber que o Senhor o trata pelo seu próprio nome? Ele nos conhece pelos nossos nomes. Deus conosco significa que Ele pode nos tocar, como Ele fez àquele leproso que precisava ser curado. Deus conosco significa que Ele nos convida a sentarmos à mesa com Ele, como Ele fez com João, como Ele fez com os seus discípulos tantas vezes. E o estar à mesa significava que Ele fazia parte da família. Ele quer fazer parte da nossa família. Deus conosco significa que Ele responde às nossas dúvidas, como fez com Pedro várias vezes. E Pedro perguntava isto e perguntava aquilo, e o Senhor respondia e dizia-lhe aquilo que ele precisava ouvir. Significa Deus nos mostrando o caminho, a solução, as respostas, como fez com Nicodemos. Deus conosco, irmãos, é uma mensagem de Natal extraordinária, porque nos fala de um Deus próximo, pessoal, chegado, íntimo. Mas Deus conosco é revelação. Não é apenas o mistério que nos é apresentado, mistério esse que nós não podemos entender ou penetrar de forma completa, mas Deus conosco significa que não há só mistério, há muita coisa que foi revelada, há muita coisa que foi explicada. A revelação daquilo que Deus tinha em mente ao nos criar. Nós não podíamos chegar lá, irmãos, porque somos limitados e Deus é grande demais. Se Ele não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, nós nunca conseguiríamos entendê-lo. Mas Natal é o ponto mais alto da revelação, porque Deus não somente falou e não somente exemplificou, mas Ele veio e Ele morou conosco e Ele esteve onde nós estamos. A capacidade que nós podemos receber a partir do Natal de entender a vida e a razão principal para vivê-la. Sem Deus, as nossas vidas se tornam coisas pesadas, difíceis e sem sentido.
Nós nos voltamos para as outras pessoas, nós nos voltamos para coisas, para passatempos. Às vezes, alguns até se voltam para causas nobres, no intuito de encontrar uma razão. Mas o fato é que se desgastam e ao fim de um tempo sobra a desilusão. Porque o mundo em que vivemos é ingrato, é duro, é pecador. Mas então nós descobrimos Jesus. E em Jesus nós entendemos que Deus veio para fazer sentido nas nossas vidas. Ele veio para que nós tivéssemos razão, um propósito. Nele nós entendemos o que é que estamos aqui a fazer. Porquê é que estamos vivos e para onde nós podemos caminhar. Ele, Deus conosco, nos enche de uma esperança firme para esta vida e para a eternidade. A sua presença junto a nós responde às nossas perguntas mais importantes, aquelas que são realmente fundamentais, às questões urgentes, às dificuldades essenciais. Deus conosco significa vontade para viver a vida da maneira que Deus quer que nós vivamos. E o conhecimento que nos faltava é-nos revelado pela presença do Senhor. Mas Deus conosco, irmãos, é poder. Tantas religiões falam tantas coisas interessantes. Tantas filosofias existem no mundo e muitas delas são boas, irmãos. Mas quando nós ouvimos os muitos mestres que o mundo apresenta e que ensinam verdades que são muito interessantes, na hora decisiva o homem fica sozinho. E todas estas filosofias e religiões acabam entrando numa única categoria. Faça você mesmo. Autoajuda. Se os irmãos forem hoje às livrarias, vão descobrir que há uma secção inteira de livros chamados de autoajuda. E eles vendem muito. Eles prometem tudo e mais alguma coisa. Ali você pode encontrar títulos do tipo: seja vencedor em uma semana, como consertar o seu casamento em 24 horas, aprenda a lidar com os seus filhos em 3 dias, coisas do género. São muitos os títulos e todos eles dizem que vão orientar o homem para que ele sozinho possa sair do buraco, para que ele sozinho resolva a situação. Mas, irmãos, todos estes, no fundo, não passam daquela famosa ilustração. O homem caiu num grande buraco, num poço que ele não viu no caminho. E não há qualquer possibilidade dele sair do poço. E passa um, e passa outro, e olha, e um repreende e diz: "Opa, mas tu és muito estúpido, como é que foste cair neste buraco?", não é? E outro diz: "Olha, pá, porque é que não experimentas aí? Vais-te encostando à parede com os braços e as mãos e vais subindo." E outro diz: "Olha, vê lá se aprendes alguma coisa com isso, senta-te aí no chão e medita sobre o problema e vê lá que vais conseguir perceber que de facto há uma lição profunda no facto de estares lá no buraco." Irmãos, Natal, a mensagem do Natal é que quando o Senhor passou e nos viu no fundo do buraco, Ele não nos repreendeu, não levantou o seu dedo e não nos mandou meditar. Ele desceu até ao buraco conosco. E mais do que isto, Ele nos ajuda a sair do buraco. Deus conosco, irmãos, é poder para não apenas saber aquilo que nós devemos fazer, mas fazê-lo. O homem recebeu uma consciência capaz de distinguir o bem do mal. O homem sabe o que é bom e sabe o que é mau. Mas apesar disto, irmãos, o planeta está cheio de barbaridades. Guerras, crueldade, xenofobia, maldade que nós não podemos sequer expressar, coisas que não são próprias de afirmarmos aqui da frente. Porque este é um dia de celebração. Porque o homem sozinho não chega lá. Mas no Natal, irmãos, nós festejamos aquele que veio a nós e disse: "Eu sou." Ele não disse: "Eu penso, eu acho, eu oriento, eu mostro." Ele disse: "Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida." Jesus não veio apenas para ser um exemplo fantástico ou um mestre iluminado. Ele veio para morrer. E a sua morte levar a nossa culpa e o nosso castigo. E abrir-nos a possibilidade de uma existência na presença de Deus, com a vida e o poder e o propósito que o Espírito Santo traz aos nossos corações. No Natal, irmãos, a mensagem é esta: Deus veio viver conosco, em nós.
E isso nos capacita a fazer aquilo que nós nunca teríamos condições de fazer sozinhos. Não é uma lição sobre o que viver. É o poder de Deus em nós. É a vida no sentido maior. Neste Natal, que nós possamos celebrar o Emanuel. Que nós possamos investir nesta intimidade daquele que nos chama carinhosamente pelo nome. Que nós possamos crescer no entendimento desta revelação que é tão extraordinária e que nós possamos experimentar, irmãos, este poder em nós. Foi para isso que Ele veio. É isso que Ele quer que aconteça connosco. Amém.